vocês estão? Como que tá a energia hoje? Lá em cima? Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Carolina Malfi, criadora do método Mestres da Marca, direcionado para posicionamento, dentro e fora das redes sociais. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é arquétipos, tá? É um tema muito importante dentro de posicionamento. Mas eu já quero te falar uma coisa, arquétipo não é fantasia, tá? Não é brincadeira e não é só escolher uma personalidade porque achou bonita. Arquétipo é direção de comportamento, é base de comunicação. É uma forma de fazer as pessoas enxergarem você do jeito certo, com mais clareza, mais memória e mais significado. Vocês sabiam disso, galera? Bota aí nos comentários pra mim. Quem aí já ouviu falar de arquétipo? Bota aí que eu quero ver, hein, gente? Porque uma marca, ela só começa a ficar forte na mente das pessoas quando ela deixa de parecer aleatória. Quando tudo que você fala, mostra, veste, comunica e defende começa a apontar para o mesmo lugar, porque uma marca só começa a ficar forte na mente das pessoas, ela deixa de parecer aleatória. E quando você começa a pontuar tudo para o mesmo lugar, o que você veste, como você fala, mostra, comunica. É exatamente isso que os arquétipos ajudam a construir. Então, bora lá, gente, ó, começa a esquentar a mão aí, ó. Quem tá com a mão quentinha já? A minha tá pegando fogo. Começa a esquentar a mão. Pega aí caneta e papel. E vamos focar aqui, gente. Bora focar, porque essa aula é muito boa, tá? Vai vir estratégia de monte pra vocês. Antes da gente começar, já deixa seu like aqui no canal, combinado? Já se inscreve se você não é inscrito. E ativa as notificações, porque toda quarta-feira, às 7 horas da noite, a gente tem uma aula nova aqui falando sobre posicionamento de marca, marketing, tá bom? Tudo relacionado a esses temas. E agora, eu voltei com força, hein, gente? A terceira aula que eu tô dando aqui. Então, vamos lá. Força pra gente construir uma comunidade top aqui, hein, galera? Quero só ver. Se você tá assistindo uma aula minha aqui pela primeira vez, comenta aqui no chat. Eu sou um mestre em construção. Porque aqui é assim, quem tá começando agora, quem tá entrando agora na nossa comunidade, é mestre em construção. É praticamente um rabisco, tá? Aquele rabisco a lápis que a gente pode apagar e a gente acaba esquecendo, tá? E quem já tá aqui, né, dentro do processo, mesmo que não seja aluno do método Mestres da Marca, já tá começando a criar uma memória aqui pra mim, porque eu sei que tá toda quarta-feira aqui, estamos juntos, né? É um compromisso que a gente tem, então vocês já estão começando a criar memória aí. E quem decide aplicar todas essas aulas que eu dou, começa a se transformar num mestre da sua própria marca, tá? E, gente, não é porque essa aula é gratuita que ela não é boa, ok? Essas aulas também estão dentro da plataforma, apesar de ter aulas pagas por lá, né, que é um conteúdo que eu não vou trazer aqui, essas aulas também estão lá de tão boas que elas são. Combinado? Então, vamos começar pelo básico? Eu vou explicar aqui um pouquinho o que são arquétipos. Arquétipos são padrões de comportamento, de personalidade e comunicação, que ajudam o público rapidamente a entender quem você é, como você se posiciona e o que pode esperar de você. Eles funcionam como uma espécie de manual estratégico de atitude. Não é sobre fingir ser alguém. É sobre organizar aquilo que você já é, ou aquilo que a sua marca precisa sustentar, de uma forma mais clara, memorável e coerente. Porque quando a sua comunicação não tem direção, as pessoas podem até te ver, mas fica mais difícil gerar memória e significado. Marca não é só aparecer, marca é ficar. Marca não é tudo que você vê na sua frente, é tudo que você vê na sua mente, tá? Marca é ocupar um espaço na mente das pessoas. Eu vou trazer o meu exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, combinado?
Meu propósito é ajudar pessoas e negócios a saírem da confusão e encontrarem a clareza. Eu acredito que muita gente tem potencial, tem talento, tem uma boa ideia, mas ainda não sabe como se posicionar e comunicar o seu valor e ser lembrado. Então, meu trabalho é mostrar o caminho, transformar esse potencial em estratégias e ajudar a cada pessoa a se tornar mestre da sua própria marca. Agora, pensa comigo. Quando eu estou aqui dando aula, explicando sobre posicionamento, explicando sobre estratégia de marca e ajudando você a enxergar a sua comunicação com mais clareza, eu estou cumprindo o meu propósito? Sim, eu estou cumprindo o meu propósito. Agora, se eu amanhã abrir uma empresa de chiclete, completamente desconectada dessa missão, eu estou cumprindo esse mesmo propósito? Não necessariamente, né? E aqui entra o arquétipo. O arquétipo ajuda a alinhar comportamento, comunicação e propósito. Ele faz com que tudo que você comunica tenha mais direção. Mas uma coisa muito importante, arquétipo não é um personagem falso, tá? Não confundam isso. Não é você acordar e pensar, ai, nossa, hoje eu vou fingir que eu sou rebelde. Hoje eu vou fazer de conta que eu sou um mago. Amanhã eu vou ser o bobo da corte. Não é assim que funciona. Porque, por exemplo, vamos fazer de conta que meu arquétipo aqui é o rebelde. Mas eu tô aqui dando aula pra vocês. E eu morro de medo de expor a minha opinião na internet. Eu morro de medo de ser tacado hate. Já pensou, gente? Eu nunca questiono nada. Eu vivo tentando agradar todo mundo. Vocês percebem que aí existe uma incoerência? O rebelde, ele tem um lado. O rebelde, ele questiona regras que não fazem sentido para ele. O rebelde, ele não aceita burocracias só porque falaram que precisava ser assim. Isso não significa ser irresponsável, grosseiro ou inconsequente, tá? Mas existem dois tipos, certo? Existe o rebelde inteligente e o não inteligente, para não dizer outra coisa. O inteligente, ele desafia padrões com estratégias. E o rebelde imaturo, vamos dizer assim, ele quebra as regras e ele acaba prejudicando a própria vida, por exemplo, ao ponto de ser preso. Ele é tão rebelde que ele não quer seguir as leis. No posicionamento de uma marca, por exemplo, a gente não quer bagunça, a gente quer direção. E uma pergunta muito importante que você deve fazer para si mesmo ou para o seu cliente é: o que essa pessoa é na vida real? Ela consegue sustentar na internet? Porque muitas vezes a pessoa já tem opinião forte no offline, ela já é engraçada, ela já é ousada, ela já é intensa. Talvez ela já tenha até uma energia de liderança, mas quando ela chega na internet, ela trava. Ela tem medo do julgamento, ela tem medo da crítica, medo de parecer demais, medo de receber hates. Só que tudo que funciona no offline tende a funcionar no online, desde que exista estrutura emocional e estratégia para sustentar esse posicionamento. E é por isso que o arquétipo não pode ser escolhido só pela estética. Tem que observar comportamento, propósito, o objetivo da marca e a capacidade de sustentar aquela energia diante do público. Existem 12 arquétipos principais, mas nós só iremos usar 3, tá? Isso é uma regra, gente, não pode usar mais que 3. Existe um arquétipo principal e 2 arquétipos auxiliares, tá? E por que não usar todos? Porque vira bagunça, a gente só consegue usar 3. E até porque, quando você tenta comunicar tudo, você não fixa nada. A pessoa olha para você e ela não entende se você é autoridade, se é provocação, se é humor, se é acolhimento, se é liberdade, se é transformação. Fica tudo misturado. E quando fica tudo misturado, a marca perde força. Isso não quer dizer que você nunca vai acessar traços de outros arquétipos, tá? Você pode sim ter traços mais leves, mais provocativos, mais emocionais, mais sábios, mais criativos. Mas esses momentos não podem confundir
o seu arquétipo, né, principal. Porque apesar de tudo, gente, arquétipo não é uma personalidade, tá? As pessoas precisam bater o olho e pensar. Essa pessoa tem um jeito. Essa marca tem uma energia. Eu sei o que esperar dela. Isso é memória, isso é posicionamento e isso é construção de marca. Mestres da marca, presta atenção nisso. Marca é energia acumulada. É como se toda vez que você comunicasse com clareza, você colocasse um pouquinho de combustível infinito na sua marca. No começo, parece pouco. Uma postagem, uma aula, um vídeo, uma escolha visual, um comportamento repetido. Mas com o tempo, tudo isso vai acumulando energia. Chega um momento que a sua marca começa a andar com muito mais força. Porque as pessoas já sabem quem você é, o que você defende, o porquê que elas precisam lembrar de você. E quando isso acontece, você deixa de ser só mais uma marca ou uma pessoa postando. Você começa a virar referência. Então, gente, agora eu vou passar os 12 arquétipos para vocês, tá? Temos o arquétipo do sábio, do herói, do criativo, do governante, do rebelde ou fora da lei, do mago, do amante, do prestativo, do bobo da corte, do inocente, do explorador e do cara comum. E agora eu vou explicar cada um deles de uma forma simples, conectando aos bons arquétipos para serem usados na internet, tá? Então bora lá. Estão anotando, gente? Vai falando aí pra mim. Dúvidas? Comentem aí, galera. Combinado? Ó, o primeiro é o explorador. O explorador, ele é movido à liberdade, a descobertas e experiências. Ele não quer ficar preso em uma caixa, tá? Ele não quer viver sempre do mesmo jeito. Ele quer mudar, ele quer testar, ele quer conhecer novos caminhos, ele quer viajar. Mas não pense que quem é explorador só vive montanha e vive só viajando, tá? Às vezes, o explorador é aquela pessoa que ama conhecer restaurantes diferentes, pratos diferentes, bebidas diferentes, testar ideias novas, mudar o ambiente e ele ama sair do óbvio. O público se conecta com o explorador porque ele sente que através do arquétipo, né, do explorador, ele está vivendo novas experiências também. É como se a audiência pensasse, eu quero ir junto, eu quero ver o que essa pessoa vai descobrir, eu quero acompanhar essa jornada. No caminho da internet, né, o explorador, ele funciona muito bem quando tem bastidores, jornada, mudanças, descobertas e construção em tempo real. O maior inimigo do explorador é a prisão. É a rotina sem sentido, é a falta de liberdade e alguém dizendo para ele que ele precisa fazer sempre tudo do mesmo jeito. Então, se você tem uma marca com a energia de explorador, você precisa mostrar movimento, experiência, bastidores, trajetória e descobertas. Gente, comenta aí nos comentários. Fala aí uma pessoa famosa que vocês acham que tem arquétipo do explorador. Ou um filme, alguma coisa assim. Quero ver se vocês estão entendendo. Fala aí pra mim. Agora, vamos para o prestativo. O prestativo, ele é movido pelo desejo de ajudar, proteger, servir e acolher. É o arquétipo de quem quer cuidar do outro, orientar, apoiar e gerar segurança. Mas, cuidado! Isso não quer dizer que ele não quer nada em troca, tá? Ou que é um santo. Todo comportamento humano tem alguma recompensa. Emocional, simbólica ou prática. O prestativo, ele pode se sentir útil, ele pode se sentir amado, ele pode se sentir necessário e até mesmo sentir que está cumprindo uma missão. Esse arquétipo funciona muito bem em área da saúde, marca de educação, espiritualidade e serviços de cuidados. Mas nesse mercado de lançamento, infoprodutos, ele precisa ser usado com cuidado,
tá? E por quê? Porque a pessoa comunica somente ajuda. E pode ficar complicado sustentar a venda sem gerar conflito. Porque a audiência pode pensar: nossa, mas se você quer tanto ajudar, por que você está cobrando? Então você precisa equilibrar acolhimento com autoridade, limite e posicionamento. Você pode sim ajudar, mas precisa mostrar valor. Você pode acolher, mas também precisa conduzir. Agora, vamos para o terceiro arquétipo, o cara comum. O cara comum é o arquétipo da simplicidade, pertencimento e identificação. Ele não quer aparecer, ele só quer ser mais um na multidão. O medo do cara comum é chamar a atenção. Na internet, você muitas vezes precisa aprender a se posicionar para ser lembrado. Esse arquétipo pode ser muito bom para marcas que querem gerar proximidade, sensação de pertencimento. Mas, para construir autoridade rápida, ele sozinho pode ficar fraco. Por isso, quando é usado numa marca pessoal, normalmente precisa de um auxiliar, como governante, sábio, criativo ou rebelde. Porque a identificação aproxima, mas direção faz a pessoa ficar. Agora, vamos para o quarto arquétipo, tá? O bobo da corte. O bobo da corte é muito mais profundo do que aquela pessoa muito engraçada. Ele representa humor, leveza, provocação e até mesmo uma certa liberdade para falar a verdade. Historicamente, o bobo da corte era uma pessoa muito importante nos reinos, porque só ele podia fazer piadas sobre o rei. Mas isso era estratégico, porque muitas vezes o humor do bobo da corte revelava as coisas que a sociedade estava pensando, mas não tinham coragem de falar. Ele ficava sempre de olho escutando, o que as pessoas estavam dizendo sobre o rei. No posicionamento de marca, o bobo da corte pode ser muito poderoso, porque ele gera conexão rápido. Ele entretém, ele quebra a tensão, ele cria identificação. Ele consegue falar de assuntos difíceis de uma forma mais leve. Mas ele também precisa de cuidados, tá? Se a pessoa exagera, ela pode perder a autoridade. Se brinca com tudo, ela pode parecer rasa. E se tem um humor sem inteligência, pode prejudicar a percepção da marca. Para a internet, funciona muito bem quando existe carisma e consciência do limite. O bobo da corte não é quem só faz graça. É quem consegue usar o humor como ferramenta de conexão, crítica e memória. Agora vamos falar um pouquinho do amante. O amante é o arquétipo da atração, da estética, da sedução, da experiência sensorial e do desejo. Mas não pense que amante é apenas beleza física. A sedução pode estar na voz, no olhar, na forma de falar, na estética, na presença e na capacidade de envolver a audiência. O amante consegue atrair pessoas com menos explicações e com mais percepção. Ele cria uma atmosfera e não precisa provar o tempo inteiro tudo com dados. Marcas de moda, beleza, luxo, estética, gastronomia, lifestyle e experiência usam muito esse arquétipo. Na marca pessoal, ele pode ser muito forte, mas precisa ser usado com inteligência. Rebelde ou fora da lei. Ele é movido por liberdade, ruptura e inconformismo. Ele não aceita regras sem sentido, questiona padrões. Ele provoca, ele tem opiniões e ele não quer ser igual a todo mundo. Esse arquétipo cresce muito na internet, porque a internet recompensa arquétipo forte. Essas pessoas têm coragem de falar o que muita gente pensa, mas não fala. E geralmente chamam a atenção. Mas aqui existe um ponto muito importante. O rebelde, ele precisa ser estratégico. Existe o rebelde inteligente, aquele que questiona padrões para abrir novos caminhos. Existe o rebelde imaturo, que é aquele que só quer causar confusão.
No posicionamento de marca, a gente quer o rebelde inteligente, aquele que desafia o mercado, aponta erros, quebra crenças e mostra uma nova forma de pensar. Para lançamentos, autoridade e crescimento de audiência, o rebelde pode funcionar muito bem, mas precisa de estrutura emocional para enfrentar as críticas. O herói. O herói é movido por superação, coragem, disciplina e conquista. Ele acredita que ele tem uma missão, ele enfrenta desafios, ele passa por uma jornada e ele inspira as pessoas a vencerem também. Mas aqui vai uma observação muito importante. O herói, ele é excelente para contar histórias de superação, mas para vendas não é legal. Porque o herói, na percepção da audiência, é aquela pessoa que vai salvar. E quando a audiência coloca você nesse lugar, ela transfere a responsabilidade da transformação para você. Só que ninguém transforma ninguém sozinho. Você pode ensinar, você pode orientar, você pode abrir um caminho e até mesmo acender uma faísca. Mas quem precisa agir é a própria pessoa. Então, se você usa o arquétipo do herói, tome cuidado para não virar o herói da sua audiência, tá? Não virar o salvador da sua audiência. Você pode ser o herói da sua própria história, mas você precisa ensinar ao público a ser o herói das suas histórias também. Governante. O governante é o arquétipo da liderança, autoridade, controle, organização e poder. O desejo do governante é conduzir. O governante, ele não pede permissão o tempo inteiro. Ele escuta, analisa e decide. E por isso ele funciona muito bem na internet, principalmente para quem quer construir autoridade. Porque muita gente quer que alguém diga: olha, o caminho é esse, para de fazer isso, comece por aqui. Isso aqui não está funcionando. O governante é o arquétipo da liderança, autoridade, controle, organização e poder. O desejo do governante é conduzir. O governante, ele não pede permissão o tempo inteiro. Ele escuta, analisa e decide. E por isso ele funciona muito bem na internet, principalmente para quem quer construir autoridade. Porque muita gente quer que alguém diga: olha, o caminho é esse, para de fazer isso, comece por aqui. Isso aqui não está funcionando. Mas o governante precisa tomar cuidado para não parecer autoridade demais. Governar não é humilhar. Governar não é gritar. E governar não é diminuir o outro. Governar é assumir a direção. É transmitir segurança. É fazer a audiência pensar que existe método, clareza e liderança. O governante tem uma postura mais firme, mais segura e mais direcionada. Não se coloca como alguém perdido no meio da multidão, igual ao cara comum. Isso para uma marca que quer vender método, conhecimento, mentoria, é muito poderoso. Criativo. O criativo, ele é movido pela construção, originalidade e conexão de ideias. Ele não necessariamente cria algo do nada. Na maioria das vezes, o criativo pega pontos diferentes e cria uma coisa nova. O criativo é muito forte para marcas que trabalham com inovação, design, comunicação, conteúdo, arte, estratégia de criação de produtos. Mago. O mago é o arquétipo da transformação. Ele faz parecer que algo impossível se tornou possível. A audiência olha e pensa: como essa pessoa fez isso? O mago, ele tem uma energia quase inexplicável. Não porque ele não tenha técnica, mas porque o resultado parece muito mais do que a média. Ele transforma cenários, transforma percepções, transforma pessoas, transforma marcas,
transforma realidades. Na internet, o mago funciona muito bem quando consegue mostrar antes e depois. Viradas de chaves, transformações visíveis e mudanças profundas. Mas ele precisa provar a transformação. Inocente. O inocente é aquele arquétipo da pureza, da simplicidade, do otimismo e da confiança. Ele desperta cuidado, desperta ternura, desperta a vontade de proteger. É muito incomum em marcas infantis, produtos delicados, animais, projetos ligados à esperança e comunicações mais leves. Ele não é um arquétipo forte para vendas e autoridade, principalmente em lançamentos, tá? Porque ele pode transmitir doçura, mas nem sempre transmite comando. Então, se ele for usado em marca pessoal, precisa estar muito equilibrado com outros arquétipos. Mas sozinho, ele pode não ser suficiente. E agora, você deve estar pensando, né? Mas, Carol, como é que eu vou escolher o meu arquétipo? E a minha resposta é: não comece por teste de internet, porque tem muita coisa errada por aí, tá? Você precisa olhar para 3 coisas: o seu propósito, seu comportamento real e o seu objetivo estratégico. O arquétipo precisa ajudar você a cumprir o seu propósito. Se ele não conversa com o seu propósito, ele vira fantasia. Se você não consegue sustentar aquele comportamento, vai parecer forçado. E por último, ele precisa conversar com o seu objetivo. Uma pessoa que quer lançar infoproduto pode precisar de uma combinação diferente de uma pessoa que quer ser uma influenciadora. Vou dar uns exemplos aqui. Para lançamentos de infoproduto, por exemplo, arquétipos como governante, rebelde, mago, explorador e amante podem funcionar muito bem, dependendo da personalidade do expert. Para criar autoridade, governante, sábio e criativo são muito fortes. Para crescer como influenciador, explorador, bobo da corte, amante, rebelde e cara comum podem funcionar, dependendo do estilo do conteúdo. Mas lembre-se, não é sobre copiar alguém. É sobre escolher uma direção que você consegue sustentar. Porque o posicionamento não é sobre você parecer interessante apenas por um dia, tá? É sobre ser lembrado com consistência. Então, mestres da marca, a aula de hoje foi para você entender um pouquinho dos arquétipos. Arquétipo é comportamento, comunicação, posicionamento, é memória e energia de marca. Quando você escolhe bem os seus arquétipos, a sua marca começa a ficar muito mais coerente. As pessoas entendem melhor quem é você, lembram mais de você, se conectam com mais facilidade e começam a enxergar valor no que você comunica. Porque no fim, uma marca não é construída com postagem isolada. Uma marca é construída pela repetição estratégica de uma percepção. Bom, mestres da marca, se essa aula fez sentido para você, tira um print, me marca lá nos stories. E se você chegou até o final dessa aula, vai lá no meu último post no Instagram e comenta: eu sou uma cicatriz. Porque quem chegou no final não é só um mestre em construção. Obrigada pelo carinho de sempre, obrigada por ficarem aqui comigo, aprendendo muito. Tenho certeza que quem tá aqui sempre vai aprender muita coisa e vai conseguir colocar muita coisa em prática, mesmo no gratuito. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e até quarta-feira que vem às 7 horas da noite. Beijos, mestres da marca! Até a próxima! Tchau!